Vamos lá, sejam bem-vindos, dando continuidade ao nosso estudo, vamos para mais uma questão subjetiva de grande incidência no exame da OAB, segunda fase, questões dissertativas. E essa, como aquelas as mais preferidas do examinador, está dentro da teoria do crime. Vamos analisá-la. Está aí para você, exame da ordem 2017. Roberta, 20 anos, está estudando, hein? 20 anos. Encontrava-se em um curso preparatório para concurso na cidade de Manaus. Ao final da aula, resolveu ir comprar um café na cantina local, tendo deixado o seu notebook carregando na tomada. Ao retornar, retirou um notebook da tomada e foi para sua residência. Ao chegar em casa, foi informada de que foi realizado um registro de ocorrência na delegacia em seu desfavor. Tendo em vista que as câmeras de segurança da sala captaram o momento em que substituiu, ou melhor, subtraiu, ela furtou, hein? O notebook de Cláudia, sua colega de classe, que havia colocado seu computador para carregar em substituição ao de Roberta, o qual estava ao lado. No dia seguinte, antes mesmo de qualquer busca e apreensão do bem ou atitude da autoridade policial, Roberta restituiu o bem subtraído. Considerando a situação narrada, apresente na qualidade de advogado de Roberta todas as teses jurídicas. Direito material é direito penal. E processo penal. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é algo bem sutil, mas assim, quando o examinador pede algo, presta atenção no que ele está pedindo, bem como na sequência das respostas que ele espera. Primeiro ele fala o quê? Direito material, vai para o Código Penal. Direito processual, vai para o Código de Processo Penal. Na tua resposta número 1, número 2. Vamos lá. Então vamos analisar esse caso aqui com um pouquinho mais de profundidade para a gente entender aqui o que o examinador está falando e o que ele está querendo. Ele fala que uma pessoa, que você, estudante, deixou o seu notebook carregando na sala de aula, foi tomar um cafezinho, alguém querendo usar a mesma tomada, arranca o seu notebook da tomada e coloca o dele em substituição. Você chega da sala para ir embora, após o café, pega o notebook que você acreditava ser seu e vai embora, leva. Você subtraiu, mas você tinha dolo, vontade e consciência direcionado para o furto? Não, você não tinha vontade de subtrair. Então o que é isso? Qual que é o instituto que você pega algo acreditando que era seu, pega algo alheio, você tem uma falsa percepção ou ignorância, é isso, falsa percepção ou ignorância, você pegou algo alheio achando que era seu, isso é o furto dentro do elemento do erro de tipo, errar, falsa percepção e ignorância sobre os elementos que constituem o tipo legal. Agora, tranquilo, você já identificou que é um erro de tipo. Erro de tipo, temos duas modalidades do erro de tipo. Temos aquele erro de tipo chamado de invencível, eu não tenho como vencer. Qualquer pessoa de prudência mediana iria errar. Erro de tipo invencível é chamado de excusável, perdoável. E eu tenho um erro de tipo vencível, que dava para vencer, dava para superar, chamado de inexcusável. Viu só? Viu só? Excusável e inexcusável. Excusável, perdoável. O excusável, o perdoável, invencível, vai excluir dolo e culpa. Já o erro de tipo inexcusável, ou melhor, vencível, tinha como vencer, exclui dolo, mas permite a punição a título culposo. Aqui eu jogaria, eu falaria, pô, esse erro é invencível, esse erro é perdoável, é excusável, porque eu cheguei para pegar, ela usou a mesma tomada que eu, entendeu? Uma falsa percepção. Mas nesse instituto do furto não faz diferença. Não faz diferença, porque o furto não comporta modalidade culposa. Se você abrir o 155, não existe furto culposo. Então, de qualquer forma, é um erro de tipo. Mas
havendo dúvida, se eu quero deixar isso mais claro para o examinador, eu jogo ali, eu deixo claro que é um erro invencível, porque exclui dolo e culpa. Viram isso? Tranquilo? Vamos para frente nessa resposta aqui. Vamos fechar esse item. De acordo com o artigo 20, aí você está estudando as bases do direito penal. O artigo 20 exclui dolo. Todos os erros excluem dolo, mas permite a punição do agente a título de culpa, caso previsto em lei. Essa segunda parte é o erro vencível, é o erro inexcusável, ok? Então aqui, nós fechamos erro de tipo, na hipótese, era excusável, perdoável, estou dando a resposta aqui, tá? Nos termos do artigo 20, legal. Respondemos a tese de direito material. Então, examinador, eu coloquei ponto 1, no caso apresentado, trata-se de erro de tipo excusável, pois exclui dolo e culpa, nos termos do artigo 20, primeira parte do Código Penal, não havendo como ela superar a ignorância sobre os elementos que constituem o tipo legal. Fechamos o tópico 1, né, a falsa percepção ou ignorância. Segunda parte, ela faz uma pergunta, a banca faz uma pergunta sobre direito processual. O erro de tipo, e aqui serve para a peça processual. Toda a tese ou todas as teses que eu criar de direito material, número 1, na minha peça, no meu pedido, vai ter uma consequência processual. Então, se eu falo que não tem tipicidade, não há crime, porque o erro exclui a própria tipicidade, erra sobre os elementos que constituem o tipo legal, eu vou pedir em processo penal a absolvição. Correto? Tranquilo? Não houve crime. Absolvição. Tá. A absolvição aqui você já tinha identificado. Eu estou falando aqui, se chegarmos numa questão do enunciado trazer assim, faça o pedido final. Aqui ela está omisso a absolvição, né? Absolvição. Vamos lá para a absolvição. Quando eu falo em absolvição, você vai lembrar dos nossos módulos anteriores, principalmente o módulo de processo penal, que existem 3 possibilidades de absolvição. São artigos que você já registrou aí no seu caderno, para nunca na sua vida fazer confusão. Todas as peças e provas vão pedir uma tese principal de absolvição, e você tem que estar atento sobre esta absolvição. Qual artigo utilizar? As 2 primeiras é uma absolvição no procedimento comum. Sumário ou ordinário. A terceira absolvição é uma absolvição do procedimento do tribunal do júri. Estamos no procedimento do tribunal do júri? Furto. Furto é doloso contra a vida? Está ali no tópico dos crimes dolosos contra a vida, junto com homicídio, instigação ao suicídio, infanticídio, aborto? Não. Então não é tribunal do júri. Absolvição sumária. Mais propriamente dita, porque ali não fala que teve instrução processual para chegar no final do processo e eu pedir absolvição. 397 da absolvição sumária. Mas o que diz o 397? O juiz absolverá, após o 396A, a resposta à acusação, quando, inciso 3º, fato narrado evidentemente não constitui crime. Aquele fato é crime? Não. Então, estou falando em tipicidade. Aquele fato é atípico. Tipicidade. Fato atípico. Professor, e se eu colocasse a absolvição e não a absolvição sumária, o enunciado deixasse claro
uma tese no final da instrução, ok. O juiz absolverá o réu mencionando as causas dispositivas desde que reconheça, inciso 3º, não constituir o fato infração penal. Se o fato não é crime, é atipicidade. Tranquilo? Então, duas possibilidades de atipicidade. Os tópicos de absolvição nós vamos estudar em processo penal com mais profundidade. No momento, só lembrar em tudo que for fazer que existe aqui essas possibilidades de a existência de 3 artigos de absolvição, mas ali na espécie estávamos falando em absolvição sumária. Perfeito? Portanto, você responde a segunda tese, a letra B, trata-se de uma absolvição, porque o fato não constitui crime em decorrência da atipicidade da conduta. Valeu? Até daqui a pouco, já voltamos.